Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais um domingo, firmes e fortes. E acho que hoje a nossa prece de agradecimento, ela pode ser um pouquinho diferente, né? Vamos então fechar os olhos. Vamos pedir para que o nosso Pai Celestial abençoe o nosso país no dia de hoje. Que toda a luz, toda a sabedoria, todo o amor caia sobre o povo brasileiro de forma singela e abençoada. Que ilumine o pensamento de cada um para que possamos construir um país melhor. Que os candidatos sejam iluminados, independente do partido, para que seus corações possam ser aquecidos, para que existam boas intenções e uma sede de progresso do nosso povo e do nosso país. Que o Senhor abençoe nossa jornada mais uma vez. E que venham as coisas boas. Assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 2, né, do livro 4 do Livro dos Espíritos, né? Nós vamos falar sobre as perguntas 958 até 989. É isso aí, até o fim do capítulo, basicamente, né? Esse capítulo ele fala sobre penas e gozos futuros, né? Então nós vamos explanar um pouquinho sobre essa ideia da vida após a morte, a continuidade, o que seria, que viria após, né? Essa ideia que a humanidade tem de céu, inferno, castigo, punição, né? Como é que funciona essas penas no futuro, né? Então é mais ou menos isso. Então, se vocês quiserem, né, tiverem oportunidade de lerem esse capítulo, né, no Livro dos Espíritos, é bastante interessante. Agora, para a gente começar explanando, eu não vou seguir as perguntas, porque senão ficaria muito maçante, né? São muitas perguntas, ficar lendo pergunta e resposta, né? Então, vou explicar mais ou menos o meu ponto de vista desse capítulo. Para a gente entender, desde que o homem começou a encarnar aqui no orbe, né, desde a época mais primitiva, o homem sempre teve uma ideia intuitiva de que existe alguma coisa depois da vida, que a vida continua. A gente sempre teve essa ideia, tanto que isso que estruturou as religiões primitivas. E é bem natural de entender isso. Por quê? Porque tudo na natureza é cíclico e se repete, né? O sol sempre nasce, se põe todos os dias, né? As estações do ano, né? Elas sempre vêm e vão, tudo sempre vai e vem. Então, por que não a vida, né? Por que não nós, né? Então, consequentemente, existe algo. Então, quando a gente sai do corpo, ou seja, quando a gente morre, para algum lugar a gente vai, para depois voltar, né? E essa ideia estruturou as religiões primitivas, desde lá de trás, né? E claro, conforme a gente foi desenvolvendo um entendimento maior das coisas, uma percepção maior, essa ideia vai se transformando ao longo do tempo, ao longo das religiões, né? Ao longo dos filósofos e de todos aqueles que trabalharam esse tipo de pensamento. Bom, sequencialmente, nós idealizamos em algum momento um céu, um paraíso, né, para onde a gente vai, e ao mesmo tempo um lugar ruim, né, para onde a gente também poderia ir caso viéssemos a falhar, né? Aí de onde surge essa ideia, na verdade, né?
Essa ideia ela também é primitiva e ela acompanha essas ideias, né, de céu e inferno, né, de paraíso, justamente por quê? Porque como nós éramos simples naquela época, né, bastante rudimentares, né, nós vivíamos como coletores, né? Então você imagina o seguinte: o que seria um paraíso para alguém que vive daquela forma, naquele lugar? O paraíso seria um lugar onde você tivesse abundância de água, água limpa, calma, né? Onde você tivesse árvores frutíferas, onde você tivesse animais em abundância. Isso é a ideia do melhor lugar possível, onde você tivesse que fazer o menor esforço para ter tudo aquilo que você precisa. Então você, como homem primitivo, você valorizava o seu bem-estar físico. Então é evidente que a ideia de paraíso surgiu aí. Você vai para um lugar onde é perfeito, o clima é perfeito, o lugar é perfeito, então eu quero viver neste lugar. Então, se tudo for bem, eu quero ir para este lugar ideal, né? E ao mesmo tempo, como vocês bem sabem, né, a Terra sempre foi um ambiente bastante difícil, né? Então nós sempre tivemos cataclismos. Cataclismos são bem naturais. Vulcões, maremotos, terremotos, né, são coisas normais dentro do nosso planeta. E é evidente que se isso nos assusta hoje, imagine nas épocas mais primitivas, né, o pavor que se tinha. Curiosamente, né, todo lugar que você tem um vulcão, por exemplo, possui terra extremamente fértil, né? Por quê? Porque o vulcanismo, a atividade vulcânica, ela traz para a superfície da Terra nutrientes, né, que se perdem ao longo do tempo, né? E como ali existe uma renovação mais constante de rocha e solo, você acaba tendo áreas muito férteis. Então as civilizações primeiras, é evidente, se abrigaram nessas regiões. E de repente surge uma força que vem do centro da Terra, né, que destrói tudo, com uma ira incontrolável, né, que vem com magma derretido, né, que incendeia e queima tudo. E é um fogo que não se apaga, né, porque a lava, quando ela vai avançando, né, ela está a mais de 1000 graus, né, então ela incinera tudo. Não tem como você controlar aquilo, né? Aí você entende porque a ideia do inferno, o inferno com fogo, né? E onde está o inferno? Dentro da terra, porque é de lá que vem isso tudo, não é? Então as pessoas primitivas logo associaram as coisas ruins com isso e as coisas boas com aquilo que nos traz prazer, né? Com aquilo que nos sacia as necessidades. Daí surgiu a ideia de céu e inferno que a gente vê até hoje, modificando, trabalhando. Então o céu, o que seria o céu, né? Um lugar onde você não faz nada, né? Você está ali tranquilo, né? Com os anjos, né? Ali num prazer, num descanso eterno, né? Onde você não tem preocupação, onde você não tem nada. Essa era a ideia de céu, né? E o inferno é a ideia onde você vai ficar num lugar onde você vai queimar eternamente, né? Um lugar de fogo, um lugar de dor, de sofrimento, né? Que é justamente a visão que a gente tinha dessas forças naturais, né? A gente associou isso. Por que nós associamos isso, né? Porque a gente queria entender. Existe uma razão, existe algo que nos força a ser bons e deve existir no nosso pensamento, né, ignorante da época, alguma coisa que nos impeça de ser ruins, né? Então nós sempre tivemos dentro das nossas consciências a noção de certo ou errado. Por mais ignorante que nós fôssemos, por causa do nosso estado primitivo, a gente sempre teve uma ideia de que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Agora, ter a ideia e praticar já é outra história, né? Aí você cria imagens, então automaticamente eu uso essas figuras para coibir, né, uma violência, para coibir uma agressão, para coibir um ato errado, né? Ó, tem um inferno, viu? Se você não for bem, né? Se as suas práticas não forem bem, você pode queimar ali no inferno. E essas ideias, elas foram, a princípio, para contornar, para controlar, na verdade, né, a violência, a barbárie das pessoas naquela época.
E assim foi. Então isso foi incorporado às religiões e a gente vem trazendo isso até os dias de hoje. Todas as religiões, elas incorporaram as figuras das religiões anteriores. Então, por isso que nós temos as mesmas figuras, pouco codificadas, mas as mesmas figuras. Aí vem o Espiritismo modificar essa ideia, modificar essa história, né, nas nossas consciências, né? Então o Espiritismo vem trazer o seguinte: como é que funciona então de fato essa questão de penas futuras e gozos futuros? Eu vou ser recompensado no futuro pelas minhas boas ações? Eu vou ser castigado no futuro pelas minhas más ações? Como é que isso funciona de verdade? Aí Kardec conversa com os espíritos, vocês vão ler no capítulo as perguntas com mais profundidade, mas em geral os espíritos explicam que não funciona bem dessa forma. Deus não está preocupado em nos castigar ou nos compensar e presentear pelo nosso sucesso ou nos castigar pelos nossos erros. Ele não faz isso. Deus trabalha, né, constantemente na obra da criação, criando um universo que não para de se expandir. Então ele criou leis e regras, né, que servem no universo todo, que norteiam o universo inteiro, inclusive a nós, né? E elas são inflexíveis e imutáveis, elas se aplicam da mesma forma para todos. Então, para que Deus não se atenha em ficar pensando o que você fez, né, ele criou a consciência na sua mente. Então, o seu espírito, assim como o meu e todos, nós temos um canto dentro dele que se chama consciência. Essa consciência possui o registro do certo e do errado, possui a noção do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Ela norteia o nosso caminho, norteia a nossa jornada. Em contrapartida, ela registra tudo aquilo que a gente faz, todos os nossos atos, tudo aquilo que eu penso e principalmente qual é a real intenção que eu tenho quando eu faço um ato, né? Que é isso que realmente importa. Então o espírito, ele registra isso tudo e essa consciência conversa conosco e nos mostra quando nós estamos certos e quando nós estamos errados. Aí, como eu vou lidar com o meu erro, né? É uma relação minha, cada um tem a sua relação de lidar com o seu erro. Você pode se sentir culpado, você pode se sentir triste, você pode ficar deprimido, ou você pode se impulsionar para fazer outras ações e modificar aquela conduta que você tinha. Isso vai da sua forma de lidar com a sua consciência. Nós, como espíritos, somos eternos e imortais. Então nós vamos aprendendo constantemente, cada vez um pouco mais, cada vez um pouco mais. E cada vez que a gente adquire um pouco mais de conhecimento, fica mais fácil entendermos a nossa história e entendermos as nossas ações. Então, eu penso melhor, enxergo melhor, logo eu tomo decisões melhores para os mesmos problemas, para as mesmas situações. Antigamente, por exemplo, eu podia agir numa determinada situação de forma violenta, agressiva, porque eu não sabia agir de forma diferente. Hoje, eu já penso, eu já raciocino, eu já não preciso partir para a violência, eu vou buscar outras formas de resolver o problema. E é isso a evolução do espírito. E conforme o espírito vai evoluindo, ele se liberta dessas situações, né? Se liberta. A vida traz esses cenários. Então, em cada encarnação, nós vivenciamos uma série de dificuldades, uma série de problemas, justamente para colocar em prova esta vontade do espírito em se modificar. E a gente vivencia situações constantemente conflitantes com o nosso íntimo, justamente para que a gente se transforme, para que a gente deixe de ser o mesmo. Então, quando você encarna, automaticamente você assumiu um compromisso com você mesmo de se tornar um pouco melhor do que você era. E como é que isso vai acontecer? Com a prática. A prática no dia a dia, a forma como você lida com a sua família, a forma como você lida com as suas emoções, com os seus sentimentos, a forma como você faz as suas escolhas. É isso que vai te tornando um espírito melhor,
ao término dessa jornada, né, você vai retornar, né, para onde? Né? Essa era uma das grandes perguntas que eles falavam, né? A verdade é que todos nós somos vinculados a uma grande colônia, como você vê ali no nosso lar, né? Você vê no filme ali aquela descrição. Nós temos dois planos, são dois locais, é o plano físico, onde nós estamos, e o plano astral. Neste plano astral a gente já sabe que não existe um inferno, né? Mas também não existe aquele paraíso, né, onde ninguém faz nada, só tem anjos tocando a harpa, né? Isso também não existe. Existe um lugar muito parecido com aqui. O que a doutrina espírita explica é que tudo que nós temos aqui é uma cópia pálida, né, sem corpo, né, do que existe do lado de lá. Por quê? Porque aqui nós modificamos as estruturas de acordo com os nossos interesses, que são materiais, são nossos, né? Enquanto que no plano astral as unidades, as construções são de fato puras, porque são motivadas pela intuição do alto, da espiritualidade superior. Então nós estamos lá e cá, lá e cá. Então, quando nós estamos lá, é o momento onde nosso espírito toma consciência de quem ele é como espírito, que é algo muito além da única vivência aqui da carne, né? Por exemplo, hoje eu sou Adriano, mas eu já devo ter sido Antônio, João, Maria, Flávia, Carlos, né? Já fui vários, né? E como o meu espírito já vivenciou todas estas existências, ele transcendeu todos eles, inclusive a mim mesmo, né? Então, quando eu estiver do lado de lá, esse meu espírito, ele vai se lembrar de tudo e vai entender o que esse meu espírito está buscando. Então, se eu estou num caminho onde eu estou buscando aprimorar determinadas virtudes, eu vou segui-lo adiante, vou planejar meu próximo encarnação, né? E eu vou nascer, provavelmente, com aqueles que estão vinculados nesse meu processo, num cenário ideal para aquilo que eu estou buscando. Então, vou ter as tribulações inerentes para esse desafio, vou estar num lugar onde vou ser testado, vou estar convivendo numa sociedade onde vai ser necessário para aquilo que eu estou buscando. E é assim com todos. Então, quando eu desencarnar, eu não vou correr o risco de estar no inferno. Ah, mas e quando André Luiz explica o Vale dos Suicidas, aquelas regiões umbralinas, ele está falando do quê? Isso é exatamente o conflito consciencial do ser humano, do espírito. Quando eu desencarno, eu posso também tomar ciência dos meus erros, dos meus equívocos, da forma como eu, né, lidei com determinadas situações, e eu posso me culpar, me atormentar, me perder nos meus pensamentos comigo mesmo. Então, neste momento é onde eu crio o meu inferno, ou o meu umbral, é na minha mente, entende? Por exemplo, se você está insatisfeito, se você está preocupado, se você está tenso, se você está com medo de alguma coisa, não importa o lugar físico que você esteja, pode ser o melhor lugar do planeta, você pode estar do lado do Papa, do lado de quem for, você está tenso e você está no seu inferno mental, porque você está preso a esses pensamentos, você está preso ao temor, você está preso à ansiedade, você está preso à insegurança, mas isso tudo está se passando na sua cabeça, não é num lugar físico. Então eu posso, quando eu desencarnar, estar em qualquer lugar, mas se a minha mente está presa num processo de perturbação, seja ele qual for, eu não vou ter paz, eu não vou ter sossego, né? Quando a gente lê o livro Céu e Inferno, que Kardec detalha muito bem essa questão do lado de lá, você vai ver que todos os espíritos que relatam sofrimentos, porque não são todos, tem espíritos que relatam situações muito boas do lado de lá, mas aqueles que relataram sofrimento, todos eles dizem que esse sofrimento não é físico, eles não estão sofrendo fisicamente, não estão sendo castigados, não, nada.
Eles estão sofrendo consequência de entender a sua própria ação, ou seja, a própria culpa. E o que a culpa causa na gente? Ansiedade, ela causa tristeza, depressão, né? Você se sente merecedor de um castigo, né? Você cria isso, né? E aí você sofre sofrimento. E por mais que a gente te leve para um lugar feliz, por mais que todos ao teu entorno estejam bem, felizes, você não está enquanto você não conseguir lidar com essa situação. Então, nosso processo no desencarne, todos nós passamos por um processo chamado perturbação, que é justamente esse encaixe da nossa consciência com aquilo que realmente fizemos, com aquilo que nós nos predispomos a fazer. E aí Jesus, ele tem a solução para esse problema, né? Como é que a gente se livra dessa situação? Como é que a gente evita um sofrimento maior, né? Aí Jesus diz, a primeira coisa, não julgues para não seres julgados. Por quê? Porque quando eu julgo aqui na matéria, né, eu aponto o dedo para os outros, eu critico, eu faço, eu adestro, eu ensino, né, a minha consciência a ser extremamente afiada para comigo mesmo. Então, da mesma forma que eu aponto, a minha consciência vai apontar para mim. Então, a partir do momento que eu evito julgar os outros, eu evito condenar os outros, eu passo a fazer o quê? A tolerá-los, aceitá-los, né? Então, quando eu faço isso, eu também vou fazer isso com os meus próprios erros. Aí vem outro ensinamento de Jesus, perdoe, né? Perdoe 70 vezes 7, quantas vezes for, né? Por quê? Não é perdoar no externo, é perdoe você mesmo primeiro. Perdoe você, entenda que seus erros são motivados pela sua ignorância, pelo não saber. Ninguém erra porque quer errar. A gente pode fazer muita coisa errada, pode, mas toda vez que a gente fez algo errado, a gente tinha certeza que estava fazendo o melhor para a gente, mesmo que o pensamento fosse errado, mesmo que a ação fosse equivocada, mesmo no fundo a gente estava querendo o melhor para nós, como pessoa, mesmo que isso fosse egoísmo, né? Mas eu queria o melhor para mim, não sabia fazer de outra forma, fiz da forma que eu entendo. Isso são experiências, não tem nem certo nem errado, a gente vivencia experiências e aprende com o resultado, a consequência disso. Se eu faço algo e me sinto mal posteriormente, é porque é errado, né? Então não faço mais, não repito, sigo por um outro caminho. E Jesus demonstrou isso várias vezes, em todas as passagens. Todos os que foram culpados de algo e apresentados para Cristo, Cristo sempre disse a mesma coisa: eu não condeno, eu lhe perdoo, vás, não peques mais, vás e não erres mais, né? Porque é essa a verdade, né? A vida, o erro aqui na matéria, ele serviu para lhe ensinar alguma coisa. Aí Jesus explica a parábola do filho pródigo. Ele conta o filho que larga tudo, né? Toma o dinheiro antecipado que receberia um dia, né? E cai na vida, né? Erra de tudo que é jeito, né? Passou por maus bocados, vivenciou tudo aquilo para depois, no final, entender, né, que não era esse o caminho, que não era isso, e volta para o pai na posição de trabalhador, servo e humilde, né? Aí você vê, foi um caminho errado? Foi. Ele não colheu no meio desse próprio caminho as suas próprias dores e sabores que o fizeram entender o que deveria ter sido feito. E aí ele retorna para o pai e é recebido de braços abertos, com festa. Por quê? Porque ele cresceu, ele aprendeu. E é só isso que Deus quer da gente, que a gente cresça, que a gente aprenda, que a gente se transforme. Qual é o caminho que a gente escolhe para esse aprendizado? É a opção nossa, é o nosso livre-arbítrio. Eu posso escolher um caminho com dor, eu posso escolher um caminho sem dor, eu posso escolher um caminho mais rápido, eu posso escolher um caminho mais longo, tortuoso, mas todos esses caminhos vão levar para o mesmo lugar.
E Deus não está preocupado com quanto tempo vai levar para que a gente chegue lá. Ele quer que a gente chegue. E aí, para nos ajudar, Ele criou um mecanismo na vida, né, que é a nossa lei de causa e efeito. Então, quando eu estou errando e insistindo por um caminho, a vida coloca uma série de obstáculos, barreiras, problemas, e a gente bate com a cara no muro diversas vezes, até que uma hora a gente acorda. Eu não vou mais bater no muro, eu vou desviar, meu caminho é outro, né? Isso a vida faz. Então, conforme a gente percebe os sinais, conforme a gente segue a nossa própria consciência, que nos intui do que é certo, do que é errado, né, o caminho se abre, as coisas ficam mais leves e a gente segue, se liberta. Então, quando eu olho para meu passado, olho para trás e vejo os meus equívocos, os meus erros, eu não preciso colocar carga de culpa, porque se eu não tivesse feito tudo que eu fiz de errado, eu não estaria hoje onde eu estou, né? Se eu cheguei à conclusão de que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar, é porque eu vivenciei erros lá atrás. Então, graças àqueles erros, eu cheguei onde eu estou. Então, foi um caminho, pode ter sido torto, dolorido, mas foi um caminho que me fez crescer. E não importa o que eu sofri lá atrás ou o que eu fiz lá atrás, importa o que Jesus sempre disse: o que você vai ser a partir de agora, o que você é a partir de agora, o que você vai ser depois. Foi isso que ele falou para Paulo de Tarso, não foi? Paulo perseguia cristãos, mandava apedrejar, né? Aí, o que queres que eu faça? E segue. Só. Ele não falou: agora você vai tomar pedrada porque você distribuiu pedrada em cristãos. Não. É só me seguir. Vocês entendem? Esse é o mecanismo. Aí a gente pergunta: então por que eu me coloco em situações de sofrimento? Por que eu tenho tantas tribulações? Por que eu sofro? Né? A gente faz isso porque a gente se sente merecedor de um castigo, porque nós não nos perdoamos como espírito. Por isso é muito importante entender essa passagem do perdão que Jesus falou há 2000 anos e até hoje a gente não entendeu. Perdoe-se porque você se liberta. Se eu me sinto culpado pelos meus erros lá de trás, a minha consciência projeta culpas para mim. E se eu entendo que as culpas devem ser resolvidas com punições e castigos, eu vou ficar eternamente num plano de provas e expiações, porque eu vou me castigar por todos os meus erros. E se eu me castigo pelos meus erros, alguém tem que me agredir, não é? E aí eu fico numa roda viva, né? Se alguém me agride, né, vai ser agredido depois e assim por diante. E a gente precisa encerrar isso, porque nós estamos entrando em um mundo de regeneração. E regeneração é reconstrução, refazer. E refazer o que? O conceito. Então, se eu errei, paciência, me perdoe e eu vou seguir. Porque hoje eu não quero errar mais. Hoje eu estou disposto a ser diferente, a ser melhor. E é isso que importa. E aí a gente estende a mão para todo mundo que quiser fazer igual, para todos aqueles que ainda não entenderam, e a gente tenta trazê-los. É assim que a gente conserta, é assim que a gente cresce. Agora, a ideia que nós tínhamos, como até os Espíritos colocam, a ideia errônea que nós tínhamos de céu, de um Deus vingativo, punitivo, castigo, isso nunca existiu, isso é ideia nossa. Nós, como homens aqui, ignorantes, que não entendíamos, e misturávamos aqui as forças da natureza como se fosse a vontade de Deus, né? Deus não. Deus, Ele nos quer bem demais. E Ele sabe que nós somos espíritos imortais e eternos. Então, por mais que a gente erre nesta vida aqui, ou erramos na anterior, sei lá, a gente tem toda a eternidade para fazer direito, tem toda a eternidade para acertar e seguir participando da obra. Era isso que eu queria trazer para vocês. Então, se vocês quiserem, o capítulo é um capítulo bastante interessante, capítulo 2 do capítulo do livro 4, que é Penas e Gozos Futuros. Espero que eu tenha podido passar de forma clara para vocês, mas esse é o meu entendimento desse capítulo, cada um vai ter o seu.
Então nós vamos aproveitando o momento, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Vamos agradecendo a oportunidade de estarmos novamente reunidos neste domingo, que nós possamos de fato transformar toda essa teoria que Jesus nos trouxe em prática no dia a dia, em ações, que possamos transformar o nosso espírito, seguindo adiante, galgando o nosso crescimento e atingindo o nosso novo mundo de regeneração. Que assim seja, graças a Deus.